Olá! Teste de elenco já chegou. Cris Vieira também já está aqui com a gente. Beatriz Ramos, nossa convidada, também já chegou. Vamos aguardar mais uns minutinhos, assim, uns minutinhos, não, alguns segundinhos para chamar a Bia, para a galera ir entrando, porque a notificação só está chegando agora para o restante do pessoal que estiver online. E para quem não puder assistir agora, não tem problema, porque eu vou postar depois no IGTV e é só ir lá e acessar. Inclusive, os vídeos anteriores das nossas outras lives têm tido bastante visualizações, que a gente está divulgando aqui o workshop do workshop de preparação de atores, que dá a oportunidade de fazer um teste para participar do cast do filme Teste de Elenco. Oi, Cris! Cris Vieira. Patrick aqui com a gente, já esteve na nossa live também há 2 semanas, se eu não me engano, e tá sempre aqui com a gente. Fala aí, Patrick! E essa nossa live de divulgação tem tido bastante, como eu estava falando antes, tem tido bastante visualização no IGTV, o pessoal mandando perguntas, querendo saber sobre o workshop. E aí vou dar mais Camille também está aqui, e mais uns recadinhos, né, agora que eu vou dar. O Filhas do Rio, que também é da WC Filmes, que participou de vários festivais, que a gente filmou entre 2017 e 2018, e com finalização e tudo, participou em 2019 de vários festivais, foi selecionado, e agora está disponível no Vivo Play. Então, para quem for assinante do Vivo Play, é só alugar o filme, preparar a pipoquinha e aproveitar. Em breve vai estar em outras plataformas também, e a gente vai avisar para vocês, para aqueles que não puderem assistir agora, terão a oportunidade em outras plataformas. Para não perder as novidades e saber quando o Filhas do Rio vai passar a ser exibido em outras plataformas, é só curtir o perfil do Filhas do Rio, ou da Washington Carvalho Filmes, ou do Teste de Elenco também, porque a gente faz sempre um paralelo, apesar de ser um outro filme, mas a gente está sempre ali divulgando as novidades. Meu perfil também, eu estou sempre aqui compartilhando as novidades, então é só ficar de olho. E também para ficar de olho sobre as novidades do nosso workshop, que a princípio está marcado para o dia 6 de setembro, e eu espero que a gente possa manter essa data, porque tudo vai depender desse quadro aí, dessa pandemia mundial, e que estão falando que o pico agora vai ser em agosto. Esperamos que a vacina que já está sendo testada tenha eficiência para que a gente possa passar por cima dessa história maluca que a gente está vivendo, com tantas perdas, com tantos momentos tristes, mas a gente torcendo para que isso passe logo e que a parte ruim seja o menos ruim possível, apesar de isso ser difícil numa pandemia com tantos problemas. E a gente está torcendo mesmo para que a gente possa se livrar desse isolamento social. E essa nossa live também é uma forma da gente manter esse vínculo com a galerinha que participou do workshop no dia 8 de dezembro. A gente já está em julho, nossa, o tempo está passando muito rápido. Se bem que às vezes a gente tem a impressão de que não está passando por causa da pandemia, mas está meio confuso. Eu acho que todo mundo vai ter que fazer um pouco de terapia depois que acabar tudo isso. Mas, quem foi? No estúdio. Eu vi o estúdio que está, enquanto a pandemia está acontecendo, na medida do possível, as coisas também vão acontecendo fora. Para quem tem que ficar isolado, se manter em casa ou tiver a oportunidade, fazendo as coisas online e tudo mais, é bem mais seguro, porque a pandemia ainda não chegou nem no pico e o negócio não é bobeira, não. Mas a gente voltando para os assuntos positivos da noite, o nosso workshop, que foi em 8 de dezembro, nós tivemos 17 selecionados, foi uma imersão, um dia inteiro em que a gente fez muitos exercícios, teve muita convivência, muito conhecimento, muita técnica também, improviso, exercícios, onde a gente trabalhou principalmente a construção da personagem no nosso workshop de preparação de atores, e aqueles que tivessem vontade e se sentissem seguros, ou que tivessem até a curiosidade, de repente, de participar do teste para o filme Teste de Elenco,
fizeram o teste. Passamos 17, nós tivemos 17 selecionados, e essas lives são exatamente para a gente manter esse vínculo com essa galerinha maravilhosa que foi selecionada no dia 8 de dezembro. E a gente está conversando com todo mundo. E na semana que vem vai ser a nossa última live, porque a gente já vai ter conversado com todo mundo. E na semana que vem nós vamos ter uma live especial com a Mirella, porque no dia em que ela se apresentou aqui com a gente, que ela fez esse bate-papo, a conexão não estava legal, e aí a gente teve, né, caiu muito, ficou travado, aí ficou difícil a conversa com ela, ficou pouco tempo. Então, na próxima semana, na terça-feira às 7 da noite, na nossa live de terça às 7 da noite, do teste de elenco, a gente vai estar aqui com a Mirella e também com a Cecília Albuquerque e a Cris, que é a mãe da Cecília. Então as duas vão estar aqui conversando, falando sobre suas experiências. E a Cecília é atriz do Filhas do Rio também. Então quem assistia ao Filhas do Rio no Vivoplay vai ter a oportunidade de assistir a cena. Inclusive a Cris faz uma participação, a mãe dela. Olha só, hein? Olha lá, hein? Olha lá. Deixa eu ver aqui. Tem uns recadinhos aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Chegou a iluminação nova. Eu vi, o pessoal estava lá testando, o pessoal de máscara, né? Lá com cuidadinho lá testando. Muito bom isso, a gente tem que ter cuidado, tem que manter a nossa máscara, né, em dia. Nosso acessório agora, ao invés da gente correr para pegar a bolsa antes de sair, a gente corre para pegar a máscara antes de sair. A bolsa, a carteira faz parte, é um acessório obrigatório para a gente se manter seguro, não podemos esquecer. Bia, e aí? Como é que você tá? Fala aí para mim, manda um oi que eu quero te chamar. E aí, Bia, manda um oi para mim, eu quero te chamar, vamos lá. Para a gente começar o nosso bate-papo aqui na nossa live de hoje. E eu acho que tá travado o meu comentário, deixa eu dar um toquezinho aqui, peraí. Tará. Aham. Oi! Bia, tudo bom? Tudo, e você? Tudo ótimo, melhor agora conversando com você aqui na nossa live de terça. Me diz uma coisa, eu tô coçando o nariz aqui, tem uns pelinhos aqui, eu tenho gatinhos, e tem uns pelinhos aqui, então é só para todo mundo vendo eu coçando o nariz aqui, então deixa eu coçar direito para tirar logo esse pelinho, que assim ele vai embora e pronto, aí a gente conversa numa boa, não fico mais coçando o nariz. Pronto, resolvido o problema do pelinho. Bia, que bom que você tá aqui. Bia, para a galera que está assistindo que não sabe, a Bia também fez parte do elenco do Filhas do Rio, né, Bia? Sim. Pois é, também fez parte, tá lá no Vivo Play para a galera que for assistir. Você já conseguiu assistir? Ainda Você não. tem Vivo? Não tem Vivo, né? Não tem. Tem várias pessoas que participaram do filme que estão nessa ansiedade, loucos para que o filme vá para outra plataforma ou que tenham a oportunidade, de repente, conhecendo um colega que ali, né? É verdade. Quebra o galho, chama para assistir junto. Mas não tem problema não, que em breve vai estar em outras plataformas também. A gente vai ter a oportunidade de chamar a galera toda. Quem não assistiu ainda vai ter oportunidade também. Mas, Bia, me fala como é que... Bom, primeiro se apresenta, fala para a galera. A Bia esteve no nosso workshop de 8 de dezembro, lá prestigiando a galera. Participou do nosso dia lá do workshop, brilhantou lá, fez aquela receptividade legal para a galerinha que estava chegando, porque eles já se sentiram mais à vontade. E deu esse imenso prazer para a gente da sua presença lá no dia 8 de dezembro. Mas a Bia já faz parte do elenco, do cast da WC Filmes, desde Filhas do Rio. Ou foi antes ainda que você chegou? Ou você chegou especificamente para o Filhas do Rio? Eu cheguei para fazer um teste para o teste de elenco. Mas Pro aí teste de elenco. Filhas do Rio foi gravado primeiro, aí já embarcou e entramos nessa. Várias pessoas tiveram essa sorte, né? Porque isso é uma sorte. Você vai lá e de repente começa o outro, você entra também.
várias meninas, né? Porque o Filhas do Rio é basicamente um filme com um elenco feminino. Mas Sim. fala aí, conta um pouquinho pra gente como é que tá esse período aí de isolamento social, o que que você tem feito, como é que tá sendo isso aí? Depois a gente volta de novo aí para a parte da carreira de atriz, vamos pro pessoal um pouquinho, se apresenta aí pra galera. Meu nome é Beatriz, para quem não me conhece, eu tenho 17 anos, eu faço teatro desde 2016. Já fiz algumas peças, já fiz um curta-metragem. O meu primeiro longa foi Filhas do Rio, que foi uma experiência incrível. E essa quarentena aí tava meio difícil, né? Ficar parada longe dos palcos. Eu tava com uma peça em cartaz, aí teve que parar tudo. É difícil, tava com uma agenda cheia aí para esse ano e E aí eu parou tudo, né? Todo mundo parou tudo. O negócio agora é a gente torcer para que passe logo e que a gente tenha um mínimo de perdas possíveis, porque com já foi certeza. muita gente. Infelizmente, é uma situação muito triste. Não é só aqui que a gente está vivendo, é o mundo inteiro. Mas a gente voltando aos temas positivos, você falou que você fez peças, já fez curtas, fez o Filhas do Rio. Fala um pouquinho sobre a sua experiência no Filhas do Rio. Olha, o Filhas do Rio foi assim uma experiência incrível porque foi meu primeiro longa e eu peguei um papel super difícil de fazer, que uma pessoa totalmente Uhum, preconceituosa. Então, assim, eu sempre levo isso comigo. Foi um personagem maravilhoso na minha vida, porque sai um pouco da zona de conforto, né? E acaba fazendo coisas uhum. diferentes, tendo que estudar formas diferentes. E foi isso. Filhas do Rio foi muito bom de gravar. Fora o elenco todo, que a gente teve uma amizade muito forte na época das gravações. Era muito gostoso estar ali gravando todo mundo junto. Essa personagem não tinha nada a ver com você. Não, nem um pouco. Não tinha nenhuma característica que se parecesse com Não. você. Como é que você fez então para conseguir criar essa personagem que você fez no filme, já que ela não tinha nada a ver com você? Bom, foi um desafio, óbvio, Foi né? bastante. Foi bem difícil, né? Assim, a gente tem que foi o que eu fiz, na verdade, foi pegar alguns pontos e ver onde eu podia me basear, porque assim, a gente vive numa sociedade totalmente preconceituosa, totalmente racista, e a minha personagem era extremamente racista, e vendo assim Uhum, alguns casos, algumas formas assim de tentar mudar um pouco e entrar nesse mundo que não tem nada a ver comigo, entendeu? É uhum. só estudo, tem que estudar bastante, estudar a história do personagem, ver como que essa personagem pode se comportar, o jeito de andar, o jeito de falar. E assim foi. O mais complicado mesmo é trazer o sentimento, né? O sentimento da Nossa, personagem, principalmente se é uma situação que você nunca viveu. Se bem que a gente às vezes assiste cada coisa por aí, mas quando a gente não vive na pele, a gente tem que trazer essa construção de outra, tem que fazer essa construção de outras formas. E aí, como é que você fez para buscar isso aí? Você consegue assim descrever um pouquinho como é que você fez para trazer a emoção da personagem? olha, assim, já eu sou uma pessoa que, tipo assim, qualquer tipo de preconceito, eu já, mesmo sendo com as pessoas, eu já sinto muito como se fosse comigo. Então, esse lado já foi um pouco mais fácil. Assim, eu fazia uma personagem que tinha uma irmã negra e lésbica, e eu fui tentando me colocar assim, numa posição totalmente contrária do que eu me posicionaria. Tipo, nunca trataria dessa forma uma pessoa negra, uma pessoa lésbica. E aí eu fui tentando inverter a situação e tentando trazer esse sentimento para mim de alguma forma. Tanto é que nas gravações eu me sentia super mal, tipo, as falas, o jeito que eu falava com a atriz que era minha irmã na época, e acabava trazendo para mim mesmo depois das gravações, ainda senti um pouco, tipo, caramba, eu sei que foi o personagem, mas foi muito pesado fazer, sabe? É um Essa é uma sentimento meio difícil. você buscou aí a emoção dentro do- dentro da atmosfera que viveria a sua personagem. Isso. Até porque
pelo menos teoricamente, você não teria vivido uma situação desse tipo. Uhum. Isso me faz lembrar alguns métodos que a gente tem de criação da personagem. Você lembra de algum autor específico? Tem um que é muito famoso, não sei se você vai lembrar, se você já leu alguma coisa sobre ele, que foi o primeiro a criar um método de criação de personagem. Um cara russo, né, lá do século XIX para o século XX, mas tem um livro muito famoso que, na semana passada, foi citado pela Duda. A Duda falou assim, eu tô lendo um livro dele, olha, é legal e tal. Você lembra, assim, de algum método agora? Olha, peguei uma pegadinha, né? Ela deve estar assim, ela me faz essa pergunta, Agora tá não me me veio zoando. na cabeça. Não tem problema nenhum, porque isso é normal. É só mesmo para puxar um pouquinho o assunto e brincar um pouquinho com vocês. A gente tem que se preocupar com essas coisas quando a gente não lembra de... E ainda mais quando é surpreendido. Que é o Stanislavski. Que o nome dele é Stanislavski. Ele foi o primeiro a colocar no papel, na verdade. Possivelmente, tendo em vista que o teatro já surgiu desde a Grécia Antiga até antes mesmo, mas ficou ali, criou-se um formato da tragédia, a partir da Grécia e as comédias também, os ditirambos e tal. Bem possivelmente, ao longo dos séculos, as pessoas que trabalhavam com teatro teriam seus métodos também lá, na época de Shakespeare, por exemplo, acho que era século XVI ou XVII. Eu não lembro, tá vendo? Tranquilo a gente não lembrar às vezes de alguns detalhes, é só depois a gente dá lá um Google que a gente encontra a informação, mas o mais importante é a gente puxar esse gancho aí. Mas é bem provável que autores, diretores antigos tivessem outros métodos, mas quem colocou um sistema, criou um sistema específico, o primeiro a fazer isso foi Stanislavski. E é claro que depois dele vieram outros próprios discípulos dele, né? Aquelas pessoas que trabalhavam com ele diretamente, também acabaram criando métodos, às vezes baseado no dele, às vezes reforçando o método dele. E, assim, falando de forma bem breve, o método dele consistia basicamente que ele tinha a construção da personagem, a construção da personagem, isso mesmo. A construção da personagem, que foi um dos livros mais famosos que ele tem, é um dos livros mais famosos que ele tem, a tradução do título é essa, para a gente aqui, mas ele trabalha basicamente o psicológico da personagem dentro de emoções que o ator ou a atriz teriam na sua vivência. Ele trabalha esse método dessa forma, falando de formas gerais, né? Para você criar uma boa personagem, você tem que ir na sua história, nas suas vivências e buscar lá do fundo aquelas vivências para transmitir ali uma emoção baseada na sua emoção. Eu acho assim, que vários métodos surgiram, a gente teve depois, a Stella Adler foi aluna dele, que inicialmente estudou bastante o método dele, que é uma americana, no caso. Mas depois ela criou o próprio método, onde ela discordava dessa imersão, entre aspas, né, ali dentro das suas próprias emoções, porque isso faz com que, acho que dá para dar uma surtada, né, você criar umas emoções, mas aí também fica limitado, né? Porque se você não viveu determinada situação, você acabou de dar um exemplo de uma... Estou puxando isso justamente por isso, é um gancho interessante, porque você acabou de dar o exemplo de uma atriz que precisou criar uma personagem que não tem nada a ver com ela própria, então não tem nada a ver com o seu perfil pessoal. E aí, se você fosse usar ao pé da letra o método do Stanislavski, de que forma que você iria encontrar essas emoções? Você ia ter que fazer paralelo a algum tipo de emoção, porque você não viveu isso ainda. Então, aí que complicava um pouco. E algumas pessoas, ao longo da história, que discutiram, né, sobre o método dele, também faziam esse tipo de observação, porque isso causava também um desgaste muito grande nos atores e atrizes. Por quê? Porque quando você busca uma emoção que te atinge muito, algo que fez muita diferença na sua vida, algo que te tocou demais, aquilo pode te trazer alguma consequência psicológica não muito boa. Você trazendo aquilo à tona e usar aquilo numa personagem, existem atores que usam esse tipo de
de técnica para buscar a emoção da personagem. Né? A Stella Adler discorda um pouquinho, aí a gente tem mais à frente que ela já acha que o que você tem que fazer é criar uma emoção que pertença à personagem dentro daquilo que a personagem está vivendo na história. E é a partir daí você constrói a personagem. E dessa forma você troca as emoções. É como se você colocasse as suas emoções de lado e você transportasse para dentro de você as emoções que pertenceriam àquela personagem. Eu, particularmente, concordo plenamente com ela. Eu acho que a personagem ela tem que ter uma vida própria. Eu acho que a gente não precisa ir buscar. A gente pode até ter alguns elementos, por exemplo, que a gente possa buscar do nosso pessoal. Eu acho que aí vai depender muito de cada personagem. A gente pode pegar um pouquinho de cada um. Mas eu acho que o ideal mesmo é que a gente construa uma história própria para personagem. Porém, aí existe uma dificuldade, que é você transmitir a verdade. Se essa personagem tem toda uma característica própria ali e você vai transportar para você, será que vai ser possível transmitir verdade? Será que as pessoas que estão assistindo, os espectadores, vão ter a impressão de que aquilo que você está falando é verdade? Se não vai ficar caricato, não vai ficar... a gente fala muito canastrão, né? Uhum. Os atores e atrizes que interpretam de fora para dentro, que tem aquela coisa meio caricata, meio canastrão, assim, porque não passa e não transmite verdade, ou seja, quem assiste não acredita muito nas emoções que a personagem está ali, né, distribuindo para quem está assistindo a cena em especial. E você... Dentro desse aspecto, eu já vi que você buscou uns elementos ali fora. O que você acha dessa forma que o Stanislavski, independente de você ter lido ou não o livro dele, mas dando esse exemplo de buscar a emoção própria, o que você acha, por exemplo, que aconteceria, por exemplo, se você fosse buscar uma emoção que te deixou muito triste, se você fosse reproduzir uma cena buscando as emoções de algo muito pesado que aconteceu com você, alguma coisa muito triste que aconteceu com você no passado. O que você acha que aconteceria? Você acha que isso seria legal? Você consegue passar para mim um pouquinho da sua ideia sobre isso? Assim, eu acho que dessa forma tem os pontos positivos e os pontos negativos. Porque você buscando alguma coisa assim, algum sentimento que encaixe com o personagem que você tenha sentido, pode ser bom, pode te ajudar bastante, mas você tem que saber controlar isso. E eu tive uma experiência bem recente com a peça que eu estou fazendo, que tinha uma cena que eu tenho que chorar, que eu perdi uma irmã e tal. E assim, de início foi bastante difícil para eu fazer. Assim, a cena é bem triste mesmo. E assim, no início eu tava tendo bastante dificuldade, porque eu não conseguia pegar nenhum sentimento, assim, meu mesmo, dessa forma que a gente estava falando. E eu fui tentando buscar a emoção da própria personagem e trazendo para mim. E assim, eu achei um pouquinho mais trabalhoso, assim, na minha concepção, foi um pouquinho mais trabalhoso de tentar trazer a emoção da personagem para mim. E teve uma apresentação, que eu consegui trazer um sentimento meu mesmo e fluiu de uma forma assim, rápido. Mas o mais complicado mesmo de quando acontece isso é controlar a emoção, que é bastante complicado também, tem que ali balancear um pouco. Porque aí você imagina só uma pessoa que teve uma experiência extremamente traumatizante, buscar essa experiência, colocar em cena e de repente ela não, né, não, no teatro, por exemplo, que é ao vivo, e ela tiver que dar sequência ao espetáculo e numa cena posterior ela ter que estar tem uma passagem de tempo, alguma coisa, e tem que estar com um espírito completamente diferente daquilo ali. E ela, de repente, surta, sei lá, perde o controle emocional. Por quê? Porque foi buscar uma emoção muito forte que aconteceu com ela. Eu acho muito perigoso nesse sentido. E eu acho que também mexe demais com
com a própria pessoa. Eu acho que essa nossa profissão maravilhosa, que dá a gente a oportunidade de se tornar tantas pessoas diferentes de nós mesmos, o mais legal é justamente isso, é você poder vivenciar várias histórias, é você poder se tornar várias pessoas, ter vários perfis, e ali, terminou a cena, você pisou do lado de fora na coxia, ou o diretor foi lá e falou, corta, bem, pensando que fez uma excelente atuação, e que essas memórias da personagem continuaram com a personagem. Em um momento que você precisa acionar de novo aquelas memórias, você vai lá, faz a sua... Claro que um relaxamento, a concentração é essencial. Você pode fazer vários exercícios. Aliás, esse é o ideal, né? Você fazer vários exercícios, você pode trabalhar. Alguns autores gostam muito de trabalhar com por exemplo, com uma incorporação de animais mesmo, a forma de se mexer e tudo. Tem algumas coisas muito interessantes que a gente pode usar, onde você pode usar vários exemplos, né, para transmitir a performance, a vivência da personagem, o corpo, né, como que ele vai se mexer, como que ele vai falar. Porém, é importante que exista esse limite de pisou na coxia, o diretor falou corta, você poder fazer aquela respiração, claro que não é automático, ninguém vai fazer assim, desligou e foi. Mas você pode, fazendo aquela respiração, você pode simplesmente deixar a personagem aqui do lado, colocar ela ali no cabide, entre aspas, né, no sentido figurado, e voltar a ser você mesmo. E aí é que tá a beleza dessa profissão, é você poder viver várias personagens e se manter feliz, porque essa profissão, inclusive, é uma profissão que traz muita gratificação, traz muito retorno de satisfação para quem está fazendo. Pelo menos é assim que eu sinto. Você sente isso também? Com certeza. É como se a gente brincasse de faz de conta todos os dias, mas não faz de conta que parece sério naquele momento, que se torna sério quando você está interpretando e acabou a cena, aí a gente volta ao normal do nosso faz de conta, aquele faz de conta maravilhoso, não é? Com certeza. Legal, mas vamos lá, me fala mais um pouquinho da sua experiência lá no Filhas do Rio, aí teve essa personagem, e aí agora a gente vai ter até o teste de elenco. Você já faz parte do cast, já está selecionada para o teste de elenco. Me fala um pouquinho qual é a sua expectativa, o que você acha que vai ter de similar, o que você acha que vai ter de diferente, como é que vai ser essa gravação quando acabar esse processo que a gente está passando? Olha, minhas expectativas são boas, inclusive eu estou muito ansiosa para gravar, não vejo a hora. E, assim, é um filme também que aborda assuntos interessantes do nosso meio artístico. Então, vai ser bom para as pessoas verem um pouquinho da realidade, de algumas realidades, né? Algumas pessoas fazem por certos papéis e algumas pessoas que são realmente sujas nesse meio, assim, qualquer profissão tem, né? Mas brinca bastante com o sonho dos outros. Então, vai ser um filme, assim, bem parecido na questão de assuntos importantes a serem tratados. Vai ser polêmico, né? A gente ainda não entrou muito nesse mérito, não. Estão saindo alguns spoilerzinhos, porque o filme fala sobre assédio. Sim. Mas a gente ainda não soltou muitos spoilers para a galera, não. Vai ser interessante. Em breve, quando a gente voltar, né, as produções retornarem, a gente puder voltar ao nosso normal, aí a gente vai começar a jogar essas polêmicas. E quem sabe não vão surgir as lives para a gente discutir sobre o tema. Hoje a gente está falando mais sobre o lado pessoal de vocês, para que vocês mostrem o conhecimento de vocês, os gostos, as expectativas, falem um pouquinho sobre o método que cada um
usa ou a forma que cada um cria a sua personagem. A gente está conversando um pouquinho sobre isso, mas em breve os temas polêmicos vão estar em voga também. É isso aí. Mas me fala aí, que a gente, lá atrás eu não te perguntei, menina, como é que você entrou nessa carreira? O que foi que fez você querer ser atriz? Como é que surgiu isso na sua vida? Olha, na verdade, quando eu era bem pequena, assim, bem menorzinha, a minha mãe levava minha irmã para a agência para fazer alguns testes e eu sempre decorei muitas coisas com facilidade. Assim, assistia alguma coisa na televisão e decorava e ficava falando assim. E ao longo do tempo fui percebendo que eu gostava disso. Quando eu tinha uns 8, 9 anos, assim, eu fiz um teatrinho, assim, numa lona aqui perto de casa. Só que não deu muito certo, mas já foi uma experienciazinha. Aí com o passar dos anos, em É que 2016, você é do Rio mesmo, né? A lona cultural aqui no Rio, não é? sim, Qual isso. foi a lona que você fez? A linha Anchieta, a Em lona Anchieta, eu já fiz muitos espetáculos lá, em várias lonas também, a gente já levou os espetáculos. É bem provável que você tenha assistido algum espetáculo meu da minha companhia lá. Mas é legal, legal. E mas aí você fez a pecinha e se encantou. Foi isso que fez isso. você Aí ser picada pelo bichinho. eu comecei lá, só que tava dando meio que errado, aí eu desisti, aí eu joguei tudo pro ar, não quero mais. Aí, com o passar dos anos, Estava dando errado porque você achou assim, sei lá, você estava com dificuldade para não, na começar. verdade era a organização mesmo do teatro, que era uma enrolação. Hum, Aí tinha ensaio, era não meio tinha enrolada. organização, e Vamos evitar polêmicas em excesso. Não deu muito certo, não deu muito certo. enfim. Aí, Aham. como eu tinha falado no início, em 2016, eu falei, eu gosto disso e eu quero ter uma experiência, assim, de verdade mesmo. Eu quero entrar e eu vou me jogar de cabeça. Aí eu comecei a fazer teatro, aí Uhum. de lá eu conheci algumas pessoas, eu conheci a Fazarte, que é que muitos atores do Filho do Rio também fez lá, né? Gustavo, Mirella. Teve uma parceria que a gente fez com eles e foi uma galerinha também que participou do filme. Foi muito legal. Foi Sim. bom, foi o gancho para que você viesse pro nosso cast. E agora você está no cast, né? Uhum. Aí, em 2016, né, que eu fiz o tablado, aí lá eu conheci algumas pessoas e através de que esse meio artístico é muito pequeno, Uhum. né? Todo mundo se conhece. Aí Todo mundo se conhece. conhecendo ali, aí eu cheguei na Fazarte, aí em 2017 eu iniciei o curso lá, aí fiz 2 apresentações e depois eu saí, aí eu fiquei um tempinho parada, mas e teve o Filhas do Rio também, né? A gravação que foi ótima. Aí dali eu fiquei um Uhum. pouquinho parado, mas quem gosta de teatro não tem jeito. Fica parado, mas sente aquela saudade. Aí, Começa a né, dar aquela fica coisa que longe do parece que a gente vai espaço. explodir, né? Ai, meu Deus, eu tenho que liberar essas energias, tenho que voltar pro palco. É assim, você se sente assim Verdade. também? Eu Com me sinto assim, eu certeza. começo a ficar, ai, Uma um agonia. vulcão prestes a entrar em erupção, assim. Aí Quando a gente está no surgiu, teatro é outra história. verdade. Aí surgiu um teste para eu fazer. Não sabia nem para que era. Era para uma peça, um Foi no musical. escuro. Eu falei assim, é a oportunidade de estar no teatro, eu vou então. Eu fui, aí eu consegui passar no teste, que foi no finalzinho do ano passado, o teste. Aí eu consegui passar. E agora eu tô com uma peça. A gente estava em cartaz, aí teve que parar, mas a gente vai retornando aos poucos os ensaios. E vocês ficaram quanto tempo antes de ter que parar? Quanto tempo vocês ficaram em cartaz? Nós fizemos 3 finais de semana só deu tempo de fazer. Que a gente estreou em fevereiro, aí até o início de E é um março. musical. É, Você canta no musical? não, Só não, só dança? dança mesmo. Então tá bom, não tem problema. Mas eu ia pedir pra você cantar alguma coisa aqui pra gente, se Não, você cantasse. Ia te pegar de novo, né? Não, socorro, ia sair correndo, ia não desligar a live. faço cantar.
Não, imagina, se você estivesse cantando no musical, é sinal de que você teria ensaiado, já teria passado pela fase da timidez, e é só brilhantar agora, gente. Mas já que você ainda não chegou nessa fase ainda de Ainda não, cantar mas ao vivo, vai no futuro ensaiando, é só uma próximo, com questão de certeza. hábito mesmo, é É. questão de hábito. Aí a gente vencendo aqueles primeiros obstáculozinhos, né, porque é novo aquilo que a gente está fazendo, Uhum. o emocional a gente vai vivendo e vai vivenciando e vai superando também essas questões aí, porque é muito bom a gente entrar no palco, mesmo sentindo aquele friozinho na barriga. Aliás, o friozinho na Mas barriga que é bom, isso não né? tem mais graça. Não é isso que é bom? Barriga não tem graça. Verdade. Mas me fala do workshop. Você lembra do workshop? Porque faz tempo, né? A gente já está em julho, o workshop foi em dezembro. Lembro. Mas você lembra alguma coisa assim Lembro. do workshop? Lembra bastante? Acho que sim, que você tem. A atriz tem boa memória, né? Com Eu acredito certeza. que lembre de bastante coisa. Me fala um pouquinho da sua experiência no workshop. Essa live aqui também a gente aproveita para fazer uma divulgação, porque a gente vai ter um outro workshop agora Sim. Tá inicialmente marcado para o dia 6 de setembro. A gente ainda tem vagas para atores e atrizes no filme para a gente preencher. E apesar do workshop não ser condicional a isso, é um workshop de preparação de atores, onde a gente vai fazer uma imersão. E para quem quiser participar do teste, tem a oportunidade de fazer esse teste para entrar para o casting do filme. Mas a gente fez um dia inteiro de exercício, ficou todo mundo junto lá, chegou de manhã, saímos lá bem tarde e foi bem interessante. Me fala um pouquinho do que você lembra do dia do workshop, o que você achou interessante, o que você aproveitou para usar. Vocês receberam um e-book também, eu não sei se. Eu acho que você recebeu também, né? Mesmo não sendo aluna, sendo uma convidada especial. Uhum. Você também recebeu por causa das Sim. cenas que vocês Isso. ensaiaram e tudo mais, que fala sobre construção da personagem. São os passos, os 5 passos, né? 5 passos iniciais que a gente precisa saber para a gente construir boas personagens. Mas me fala um pouquinho da sua experiência no dia do workshop, o que você lembra? Olha, foi incrível, sério, foi muito bom mesmo. Assim, Que bom que você gostou. mesmo que eu já estivesse selecionada, né? Mas poder ter uma troca assim com os atores que estavam indo para fazer teste, até os atores mesmo que alguns que eu já conhecia, né? E assim, foi tudo incrível, os exercícios, respiração, aquele exercício de relaxar no início. Foi maravilhoso. Nossa, É, perfeito. aquele foi muito importante para que todo mundo entrasse ali na vibe, né? Entrasse na vibe do. Acho que deu uma travadinha aí, né? Que entrou uma ligação aqui. Tá vendo? Tá me vendo? Tá, Pô, ok. Bom, mas aí voltando ali essa primeira coisa que a gente fez, essa meditação que a gente fez, esse relaxamento que a gente fez no início, foi interessante para que todo mundo ali entrasse, vibrasse mais ou menos na mesma frequência, para que a gente relaxasse, porque estavam os pais, estavam as crianças, tinham adultos, adolescentes, acompanhados, e aí fica aquela tensão. A melhor forma da gente fazer com que todo mundo vibre na mesma frequência e a gente fazer um relaxamento primeiro. Mas esse tipo de relaxamento também é muito importante a gente fazer e trabalhar quando a gente está se preparando para fazer uma personagem. sim. Esse é um passo interessante também. Não está entre os 5 passos, eu coloquei os 5 passos práticos no e-book, mas isso faz parte também de uma das etapas que a gente precisa fazer para a gente conseguir trabalhar bem uma personagem, mas aí é mais na parte operacional de entrar em cena. Porém, ajuda muito também quando a gente vai tirar aquele momento especial para trabalhar a personagem, a gente faz essa respiração, faz esse relaxamento, a gente esvazia a nossa mente. E esvaziar a nossa mente ajuda com que a gente consiga criar aquela concentração necessária para que a gente faça uma boa execução da personagem. Ou faça uma boa criação. A gente tendo a nossa mente esvaziada, a gente vai conseguir ter clareza daquilo que a gente precisa
fazer para criar uma boa personagem ou para realizar uma boa cena, porque às vezes você já estudou, já ensaiou, já está pronto, por exemplo, no teatro, ou mesmo no cinema. Aí você precisa entrar em cena. Se você não fizer aquele relaxamento, não fizer aquela concentração para incorporar a personagem, corre o risco de não sair nada, esquecer o texto, sair superficial, sem verdade. E então a gente precisa dessa introspecção para que a gente vá lá dentro. Relaxamento, foi bom você tocar nisso, que esse é o objetivo. E a gente trabalha isso também durante a construção do personagem, durante aulas, quando a gente está executando aulas, não só ali no nosso workshop, mas ali foi legal. O objetivo, ali foram vários objetivos, além desse, de preparar os alunos, também foi para colocar todo mundo na mesma frequência, porque não adiantaria, eu fiz todo mundo, né? Não adiantaria colocar os alunos todos na mesma frequência ali, os pais estarem ali agitados, ai meu Deus, que não sei o quê, porque aí a troca de energia não ia ser legal. Ali todo mundo já relaxou, aí depois eles ficaram lá tranquilos, relaxados, né? E a gente foi trabalhar corpo, respiração, voz, fizemos improviso, e aí foi. E aí quer dizer que essa foi a que mais te marcou ali na hora. Foi. Você mais lembra agora? Sim. A preparação vocal também, preparação corporal, foi tudo maravilhoso, não tem como apontar um. Sim, isso aqui foi perfeito, foi tudo perfeito, foi maravilhoso. Foi um conjunto, né? A gente foi desenvolvendo ali, né? Desenvolvendo ali as etapas necessárias para que, quando a gente chegasse ao final, o pessoal que fosse participar do teste estivesse, ao mesmo tempo que relaxados, preparados para fazer a cena que daria a oportunidade de passar para o teste de elenco e entrar no cast. Aí eu acho que ele foi um processo gradativo ali que a gente foi trabalhando. Teve a parte de técnica também que a gente fez, técnica de câmera, que é importante, porque tem quem está. Não é só o câmera que está filmando que precisa saber quais são os enquadramentos, a gente precisa saber quem está lá do outro lado. Precisa saber quais são os enquadramentos que são usados, basicamente, como que eles são feitos para que a gente se posicione de forma correta, porque existe diferença, né? Existe diferença entre o teatro, onde ele é mais expansivo, até porque a gente está num palco, está falando com o público, a nossa impostação é maior, de voz, a gente precisa chegar até o último lá, no final da fila, independente de estar usando o microfone ou não, a gente tem que ter uma boa impostação de voz. Hoje em dia, na grande maioria dos espetáculos se usa microfone, mas se eu usar um microfone e não souber impostar minha voz, não adianta que ninguém vai ouvir do mesmo jeito. Vai ficar E se o operador de áudio for tentar aumentar o ganho para as pessoas ouvirem, vai sair um troço esganiçado, ninguém vai entender nada. Então a impostação é necessária. O microfone é só um apoio. A impostação continua sendo necessária. Quando a gente vai fazer TV ou cinema, a gente também tem que ter um bom trabalho vocal. A gente não vai precisar impostar tanto, mas a gente também não pode falar para dentro. Senão também não vai adiantar nada, todo o equipamento de áudio, de captação ali. Então, isso é uma adaptação que a gente faz. Mas é muito importante a gente fazer o trabalho de voz, fazer o trabalho de corpo, porque a gente... não adianta nada eu falar maravilhosamente o meu texto, conseguir, de repente, passar uma emoção na voz e o corpo está lá igual uma pedra de gelo. É um conjunto. E a gente vai trabalhando essas etapas. Não é? Sim, muito importante. Trabalhar todas as etapas, tanto para o teatro como para o cinema, sempre vai ser totalmente importante isso. O pessoal aqui tá falando alguma coisa aqui. Deixa eu ver o que eles estão aqui. Eles estão falando do workshop do dia 6. E você está convidada de novo, se o dia na agenda estiver tranquilo, a gente vai fazer mais uma imersão, um dia inteiro com todo mundo ali mergulhado na atmosfera da construção da personagem, do trabalho corporal
e também ali a interação. Por quê? Não adianta nada a gente ter tudo isso e quando chegar num set de gravação ter conflitos, as pessoas não se respeitarem em cena, tudo isso tem que ser trabalhado, essa Importante. essa máquina, né? É uma máquina de fazer sonhos. E nós somos as engrenagens, nós, os bastidores e as pessoas também que estão em cena. Eu também, às vezes, estou em cena também, eu tenho estado mais na parte no backstage, né? Ali atrás das câmeras, mas às vezes eu também estou na frente das câmeras. E independente da gente estar na frente ou atrás das câmeras, tudo é uma engrenagem, é uma máquina de fazer sonhos, onde a gente está levando para as pessoas aquela história que está sendo contada por um autor que foi lá e se dedicou e escreveu e trabalhou aquelas cenas com todo o amor ali, com muita dedicação, porque dá um trabalho danado. Primeiro tratamento, segundo tratamento, terceiro tratamento, às vezes você está no quinto, 18º tratamento, ainda não está satisfeito, vai lá e faz mais um tratamento. O negócio dá trabalho. E depois o pessoal de produção começa lá e decupar o texto, aí vai fazendo todo o trabalho de decupagem para saber que tipo de cenário que você vai ter, que tipo de locação vai ser usada. E aí depois tem que fazer toda essa estrutura funcionar e, claro, vai depender de cada produção, vai ser mais ou menos complexo, mas mesmo uma produção simples é muito complexa. No nosso caso, por exemplo, no Filhas do Rio, teoricamente seria uma produção mais simples, mas a gente tinha que gravar, por exemplo, aos domingos, bem cedo. Você lembra disso? Lembro. Todo mundo lá... para ter a atmosfera de um toque de recolher, né? A gente está dando um spoilerzinho aqui, mas esse pode, porque esse daí está sendo divulgado. Então a gente está dando um spoiler permitido. E aí a gente tinha que chegar cedíssimo para começar a gravar, porque não podia ter barulho. E era dentro da própria comunidade ali do 15. E sabe como é que é, né? A galera, 8 horas da manhã, já estava tocando seu rádio lá. Às vezes era funk, às vezes era forró, às vezes era rock. E a gente tinha que estar lá cedo gravando e torcendo para a galera acordar mais tarde naquele dia. Às vezes a gente chegava lá às 6 horas da manhã e estava rolando ainda um baile da noite anterior, a gente tinha que esperar, né? Esperar a boa vontade. Esperar a galera ir embora, cansar, e a gente ficava lá esperando. E aí, opa, janela agora, janela, vamos gravar. Aí gravava ali rapidinho, tem que fazer. Janela do barulho, Tá, olha a janela, abriu a janela, vamos lá. Vamos gravar. Mas foi muito legal. Foi demais, muito divertido. Foi muito legal. E foi muito legal também você participar aqui. E daqui a pouco a gente vai ser cortado aqui no Instagram. Quer dizer, a gente conversou bastante. Essa live aqui foi bem legal, né? Com certeza. Você passou bastante dessas experiências. Foi muito interessante. Gostei muito da sua participação. Eu amei. E aí... Muito obrigada. Imagina. Não tinha como não convidar. Você participou com a gente no dia lá no workshop, colaborou, foi lá para recepcionar a galerinha que estava chegando e não é nada mais que um agradecimento. E agradecimento de você ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje também. Eu que agradeço. Peraí, acho que tem um recado aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Esperar alguns domingos enquanto... tá. Alguns dormirem enquanto os outros iam acordando. Esse é recadinho da Ana Cris, que está falando aqui, porque a gente estava comentando sobre a nossa peregrinação para a gravação do Filhos do Rio. Mas me fala aí, fala a sua mensagem para se despedir da galera, para essa galera que está aí começando na carreira e que de repente pode ser que ainda não tenha certeza ou que está na dúvida. É uma carreira difícil, mas hoje em dia a gente tem um leque aí se abrindo bem grande em função dos streamings mesmo. E aí várias produtoras novas que descentralizou, então a gente tem bastante possibilidade. Qual é o recadinho que você dá para essa galerinha aí? Olha, é difícil,
É difícil, como qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, que você goste muito, que você quer alcançar um objetivo bom. Uhum. Então, estudem, tem que estudar, tem que se jogar de cabeça mesmo, ter foco. Não vai ser fácil, como eu já falei, mas com o tempo você vai se acostumando com a rotina de fazer teste, de estudar personagem, e vai fluindo, é muito gostoso. Essa nossa profissão é maravilhosa. Gosto E muito. o importante que você falou, estudar, estudar bastante. Não só o estudo normal, que a gente tem que concluir na escola, uma faculdade, e existem as faculdades de artes cênicas, para aqueles que quiserem fazer, de cinema também, para aqueles que quiserem de produção audiovisual, mas também estudar muito para a carreira de ator ou de atriz, para aqueles Sim, que quiserem fazer duas profissões paralelas e tem aqueles que querem se dedicar exclusivamente. Estudar é essencial, porque tem uma galerinha meio assim que olha, pô, aquele ator ou aquela atriz, né? Tá fazendo sucesso no cinema, ou, principal da novela, ou tá ganhando uma grana, que não sei o quê. Mas isso aí é moleza, não precisa estudar, não. Vai nessa. é, Vai nessa. Estudar muito, tem que ter bastante cultura, você tem que saber tudo que está acontecendo à sua volta. E a vida é um laboratório constante para quem está nessa carreira. É o nosso laboratório constante. Cada pessoa que você encontra na esquina, no seu dia a dia, aquelas pessoas que a gente convive na escola, no trabalho, na própria produção mesmo, quando a gente está fazendo, são laboratórios que a gente está tendo ali. São pessoas que a gente está vendo como elas falam, quais os trejeitos que elas usam para se movimentar, de repente um sotaque diferente. Quantos sotaques que a gente não tem aqui no Rio de Janeiro, né? verdade. Laboratório para gente. Às vezes a gente não precisa nem ir no Nordeste para descobrir como é que é o sotaque de uma pessoa de lá, na hora que a gente precisa criar uma personagem que tem um sotaque diferente, ou mesmo estrangeiros, que a gente tem muito aqui. A gente tem que estar sempre com a nossa mente e olhos abertos e ouvidos, principalmente, porque nessa carreira, os nossos ouvidos têm que estar sempre abertos e receptivos para aquilo que a gente vai receber, independente de serem críticas negativas ou positivas. A gente pega aquilo que é interessante, aquilo que não acrescenta, a gente deixa de lado, para a gente não perder o nosso ímpeto e a nossa força, né? Mas no fundo, de repente uma pessoa que faz uma crítica nada a ver, você pode deixar a crítica para lá, mas pegar o perfil daquela pessoa. Aquela pessoa fala assim, aquilo ali é um perfil bom para eu fazer uma personagem desse perfil ali, ó. E aí vai lá e ainda, tá vendo? Ainda faz aquele gancho Ainda perfeito. Então, acaba ajudando, nossa querendo ou vida não. a nossa vida é um laboratório constante. É isso Verdade. aí. Obrigada, muito obrigada, Bia. Foi muito bom você Eu que ter agradeço. participado aqui. Eu que agradeço. Tá bom? Shopping, estamos lá. Beleza. E 6 de setembro estaremos juntas com a galerinha toda que vai chegar, recepcionando essa galera que vai chegar. Muito obrigada, Bia. E até as nossas filmagens retornarem. Se não tiver nenhum evento antes, ou sei lá, de repente uma live especial aí para a gente fazer a divulgação Quem sabe? para a gente falar sobre o tema polêmico, quem sabe? Vamos ver. Um dia de amanhã, quem sabe o que será? Não é mesmo? Beijinho. Tchau. Assistam Filhas do Rio no Vivo Play. Tá? Tá? Bem lembrado. Tá ótimo. Vocês não vão se arrepender. Com certeza não vão. Não vão. Obrigada, Bia. Obrigada. Tchau, tchau. Nossa, adorei. Esse papo foi maravilhoso hoje. A gente teve a Bia hoje como convidada, o Gustavo também iria participar, mas teve um imprevisto. E a Bia ficou aqui com a gente dessa live toda, mas a gente bateu um papo muito legal. Adorei esse papo, muito papo, inclusive, a gente teve hoje. E foi muito, muito legal, gostei muito. Eu aposto que vocês que estão assistindo também gostaram bastante. E antes de terminar a live, lembrando que na terça-feira da semana que vem nós teremos a nossa última live dos selecionados de teste de elenco.
onde aqui vai estar com a... E a gente vai falar um pouquinho sobre as expectativas delas, sobre como elas estão vivenciando tudo isso. E a Ana Cris é nossa produtora, além de mãe da Cecília, fez uma participação especial no Filhas do Rio. E quem assistir vai ficar procurando, aposto que vai, mas vai encontrar bem, viu? E ela fez uma participação bem interessante lá. E não esqueçam de curtir as nossas redes no YouTube, no Instagram, Teste de Elenco, Filhas do Rio, Washington Carvalho Filmes, tem o perfil da Cris. Quem quiser saber informação é só mandar direct para ela ou mandar uma mensagem para mim sobre o nosso workshop que vai acontecer no dia 6 de setembro. E eu aguardo essa galerinha toda que está assistindo aí e que quer fazer parte do cast lá no dia 6 de setembro, no nosso workshop. Beijinho, galera! E até a semana que vem!